Olá, começamos o nosso programa Basta Crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa de hoje. Aproveita que começamos agora o nosso programa. Envie o link da Curiacos TV para os seus amigos, familiares, pessoas que você conhece, que gostariam de assistir este programa, não é? Envie também uma mensagem com os canais onde nós estamos, nas operadoras que nós estamos. E este programa, se você nos acompanha pela primeira vez, eu já convido a você a ficar até o fim, não muda de canal, fique conosco porque ele tem o objetivo de incutir fé no seu coração, de ensinar a palavra de Deus e assim você ter uma vida cheia de sucesso e vitória. Talvez você já procurou solução para este problema que você está passando, mas ainda não encontrou. Então, saiba que para Deus nada é impossível e aqui você vai encontrar essa solução. Então, fique conosco e não saia daí. Daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que é através dele que nós aprendemos a palavra de Deus e ele também irá orar por todos os pedidos de oração. Por isso eu convido a você, se necessita de um pedido de oração, pode enviar através dos contatos, temos aí o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800, caso você esteja fora de Portugal, então consegue enviar uma mensagem de texto. Também temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Ligue para a gente que a nossa equipe vai falar com você, vai anotar o seu pedido de oração e daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos esses pedidos. Relembro que através dos mesmos contatos você pode enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida e também encontrar a Igreja Maná mais próxima de você. Agora, então, convido a você a estar muito atento e a prestar atenção no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer. O dinheiro do crente amarra o diabo. Jesus disse que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E, por exemplo, em Efésios 6, 10, etc., diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra coisas que se vê, mas contra demónios de várias castas. Eles é que provocam toda a sorte de maldade e como a gente não os vê, há muita gente que não acredita que o diabo existe. Mas sabe, quando nós vemos uma tourada, o que é que a gente vê? Que o touro luta contra o inimigo errado. Porque quando o toureiro mostra a capa vermelha, não é? Olé, olé, olé. O bicho pensa que o inimigo é a capa. E vai, investe contra a capa, uma vez, duas vezes, três vezes, e o verdadeiro inimigo está mesmo ali ao lado, que é o toureiro, tem umas farpas pontiagudas que vai espetando e machucando o bicho até que ele está ultra cansado e em Espanha matam o animal. É isso que o diabo gosta de fazer às pessoas. Então, muita coisa que existe, você não vê, mas existe na mesma. Então, amarrar o diabo é o quê e porquê? Porque o diabo causa problemas, mas se nós aprendermos os segredos de Deus, se nós aplicarmos as leis de Deus, se nós usarmos o nosso dinheiro como semente para honrar a Deus com dízimos e ofertas, Deus promete que Ele amarra o diabo. Se você for a Malaquias 3:10, todo o livro de Malaquias era um profeta que trouxe um grande recado a Deus. O recado era pesado, por isso é que começa assim, o peso da palavra do Senhor contra Israel, contra o povo de Deus. Era pesado porque o povo andava desviado, só tinha problemas e estava cada vez pior e pior, então pediu ajuda a Deus e Deus mandou o recado. Olha, vocês estão mal, vocês não me ligam nenhuma. Vocês não me honram. Vocês sabem que têm que trazer, volta e não volta, um cordeiro sem mancha e trazem os coxos, os paralíticos, aquilo que vocês não querem, esmolas, a ver, e servia a Deus que canseira. Então, por isso, Deus não os abençoava. Mas Deus
é bom. E quando repreende, é porque ainda gosta de nós. Então Deus deu a solução. Olha, vocês tornem a honrar-me com dízimos e ofertas. O que é dízimos e ofertas? São sementes. É a lei de Deus. Tudo funciona à semelhança do agricultor, tem uma semente e lança a semente à terra. Aquilo que semear é o que vai colher. E dinheiro são sementes. Então, quando você quer vencer na área financeira, você não pode pensar que vai pagar alguma coisa a Deus ou pagar alguma coisa à igreja. Não. Você está a usar o dinheiro como uma semente. E quando nós honramos a Deus do coração, Deus diz assim, olha, então, traz os dízimos à casa do tesouro e depois prova-me se eu não vou abrir as janelas dos céus para derramar sobre ti uma bênção tal que dela vem a maior abastança e por causa de vocês eu vou repreender o diabo, disse Deus, para que não vos consuma o fruto da terra e para que a vida do campo não seja estéril. Ou seja, quando nós honramos a Deus com dízimos e ofertas, estamos a amarrar o diabo. Ora, eu tenho este livro, que ainda há pouco a Liliane mencionou, que diz 7 passos para castigar o diabo. Este livro é muito importante porque ensina aqui grandes segredos, não só de que é o diabo, como é que ele atua, mas como eu posso amarrar e até castigá-lo. Está a ver? Isto não é para qualquer pessoa, é para as pessoas que já têm Jesus Cristo, que nasceram de novo, que entregaram a vida a Jesus e que andam com Deus. As outras não façam isso porque os demónios atacam e chegam a matar pessoas. Mas aquele que é uma nova criatura tem autoridade sobre os demónios. E quando o crente conhece as verdades, a verdade o liberta. Você que ainda, se calhar, não vai à igreja, volte para Deus. Comece a andar com Deus. Procure a igreja mandar mais perto de si. Comece a estudar os segredos de Deus. Faça o que Deus diz e vai ver como a sua vida financeira muda radicalmente. E você já passa a não depender do que se passa lá fora, porque as leis de Deus são independentes se lá fora está bom, se não há, se há Cristo, não há. E você passa a ser um vencedor. Agora, o que é que se passou ao longo dos últimos anos? O que se passou foi o seguinte, que o diabo usou-se da mídia para denegrir o nome de Deus, denegrir as igrejas, falar mal de quem anda com Deus, dando a entender que são só os estúpidos, os palermas, os coitadinhos. Bem, eu nunca fui nenhum coitadinho, nenhum palerma, eu era engenheiro civil, calculava, especializado em pontos de estruturas especiais e trabalhei numa das 3 maiores empresas de cálculo do mundo. E a ponte de qual eu fui chefe está ainda na maior nota da África do Sul. Então, e há muita gente que é crente, presidente da República, etc. Portanto, essa ideia de que ser crente é um palerma é mesmo do diabo, para denegrir o nome de Deus e afastar as pessoas de Deus, porque o diabo sabe perfeitamente que é na igreja, casa de Deus, está o poder de Deus. Está a ver? 4 forças que existem no mundo. Deus e o diabo. O diabo perdeu, Deus ganhou. A igreja e o mundo. A igreja não está o poder de Deus e o mundo é falso e mentiroso. Então, o diabo conseguiu ao longo de anos convencer as pessoas que o sistema do mundo, este é que é verdadeiro, esta coisa da democracia que eles disseram, era bom se fosse aplicado. Qual democracia? Em países onde existem associações secretas que controlam o Parlamento. Está a ver? E que não obedecem às leis da Constituição e que antes usam os dinheiros para outros fins que não são nada legais. Então, as pessoas hoje estão fartas dessa maldade e isso faz com que o diabo tenha perdido grandes batalhas. As pessoas pararam de acreditar no sistema que o diabo impingiu às pessoas. E isso é uma vantagem. É uma vantagem porque as pessoas deixam de acreditar nos mentirosos, nos falsos, e só têm uma oportunidade, só têm uma chance, só têm um caminho, é Deus. Porque Deus, esse, nunca mente. Deus não é um homem para prometer e não cumprir. Deus, o que promete, sempre cumpre e mais. Deus é bom. Está sempre do seu lado para o favorecer e o ajudar. Não tem esquemas.
E Deus pode e quer ajudá-lo pô-lo por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então, essa é que é a exortação que eu lhe dou. Jesus dizia assim: largo é o caminho que leva à perdição. É o caminho onde cada um faz o que quer, siga Deus à minha maneira, mas estreito e apertado o caminho que leva à perdição. É o contrário, espera aí. Estreito e apertado que leva à salvação. Já me tinha enganado. Então, o diabo andou a enganar as pessoas, usando-se de políticos, do sistema do mundo, da justiça. Hoje todo mundo está cansado das injustiças, das poucas vergonhas. E, portanto, hoje, mais do que nunca, só há realmente uma solução. É voltarmos para Deus. E quando eu pessoalmente comecei há uns bons anos atrás a ensinar as leis de semear para colher, o que isso foi? Chamaram-me todos os nomes, escreveram até livros, etc, etc. Foram para a televisão, foram para a rádio, E agora hoje isto está estabilizado. Porquê? Porque as pessoas foram aprendendo as leis de Deus e viram que funcionavam, ao passo que governantes e sistema do mundo, etc., foi perdendo prestígio de tanta mentira e de tão mal que as pessoas cada vez estão pior. Então, o diabo hoje está na mão de baixo. Agora, eu aqui neste livro ensino uma série de coisas e como castigar o diabo na área financeira. É muito simples, é semear cada vez mais e mais para colher. Porque quanto mais você semear, mais você vai colher. Aqui num dos capítulos, eu digo o seguinte, que muita coisa irrita o diabo, mas o que mais irrita o diabo é o crente saber os segredos e é o crente ter dinheiro. Sabe porquê? Porque o crente, quando tem dinheiro, porque ele ama a Deus, ele vai ajudar a casa de Deus. E ao ajudar a casa de Deus, a igreja tem mais capacidade para ir mais longe. Fazer mais filmes, nós fazemos filmes. Para fazer mais programas de televisão. Para ter mais igrejas, missionários, pastores. E claro, isso é uma coisa horrorosa para o diabo. Porque nós estamos a conquistar território, que é o coração das pessoas, a ele. Então ele fica furioso. Mas não há nada que eu possa fazer. Porque quando nós sabemos as leis de Deus, o nosso dinheiro é realmente uma fonte de irritação para o diabo. Porquê? Porque o dinheiro, eu semeando, eu vou vencer dívidas. Há muita gente que já fez isso. Tinha dívidas, aprendeu a lei de semear para colher e disse ao Deus, eu vou semear todos os meses, todas as semanas, um pouco, para tu, ó Deus, me desfazeres das dívidas. E assim foi. O dinheiro do crente abre caminhos que não existem. Quando você semeia para um projeto do qual você não tem capacidade, não está ao seu alcance social, financeiro, mas você semeia com fé, Deus abre um caminho onde você nunca poderia entrar. É isso que Deus faz. O seu dinheiro é o seu escravo. Porque há muita gente que é ao contrário, é escravo do dinheiro. Quando vai fazer compras, o dinheiro fala, olha, isto não podes, tu não tens dinheiro para isto. Isto sim, aquilo não, aquilo sim. Quando a pessoa é crente, está do lado de Deus, foi retirado da zona de maldições, está na zona das bênçãos e também, e é importante dizer isto, aplica as leis de semear para colher, nada é impossível para o crente. Se ele não tem capacidade financeira, porque o salário é aquele que é, ele semeia extra e Deus multiplica essa semente, boa medida, recalcada, sacudida, e ele fica com capacidade acima do seu limite normal, terrestre, salarial, etc. Portanto, isto é uma fonte de irritação tremenda para o diabo, porque ele se vê derrotado e vê que nós vencemos. O dinheiro, quer dizer outra coisa, não é para pagar contas. A atitude de muita gente é, eu tenho que pagar contas e passa a vida a pensar e a fazer contas e isso aqui. Bem, ok, temos que fazer contas, espera lá. O seu dinheiro é para fazer investimentos. Quando você investe na casa de Deus,
Você não está a fazer pagamentos. Quando se faz um pagamento de gasolina, comida, você nunca mais vai a esse dinheiro. Mas quando você investe, semeia na obra de Deus, na verdade, o seu dinheiro é multiplicado. Está a ver? Boa medida, recalcado, sacudido. E, por último, quero dizer o seguinte: quando nós vivemos de sementes e não de orações, sementes e não de salário, estamos de facto a fazer de Deus a nossa fonte. Porque eu passo a depender de Deus. Eu semeio, aplico a lei de Deus e Deus multiplica, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, esta é a exortação que eu dou. Se você já é crente e pratica isto, nunca pare de fazer isto, que aí Deus vai acrescentando, como a Bíblia diz, de glória em glória. Se você é novo na igreja, está a aprender. Se você ainda não vai à igreja, volte para Deus. Escolha Deus. Vá à igreja e aprenda o sistema de Deus. Ouça esses programas, eu vou continuar a ensinar todos os dias, não é? E se precisar de ajuda, telefone, marque uma consulta pastoral e vai ver que um bispo ou pastor vai acompanhá-lo até você vencer. E agora, terminamos este bloco com um hino de fé. Vamos lá ouvir. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Muito bem, vamos falar mais uma vez sobre este tema. Olhe para Jesus e não para os problemas. E eu já disse, mas vou tornar a dizer que este é, para mim, um dos assuntos que traz maior vitória que você possa imaginar. É um grande segredo de Deus. Eu uso isto, estas leis, este segredo, faz bastante tempo com muito sucesso. O que é que eu quero dizer? Olhe para Jesus e não para os problemas. Esta é uma frase baseada em 2 Coríntios 4:18, que diz assim: não atentando para as coisas que se veem, para os problemas que se veem, para a crise, para a doença terrível que se vê, que se sente, para as circunstâncias adversas, mas atentando para aquilo que ainda não se vê, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus não falham. Porque as coisas que se veem, problemas, doenças, estão sujeitas a modificarem-se. Mas a palavra de Deus não muda. Portanto, no meio de um temporal, de uma adversidade, de uma doença, não olhe, não atente para o temporal. Olhe para Jesus e você vai vencer. Já vou dizer como é que se olha para Jesus, porque agora ele não está aqui fisicamente, mas já vou dizer como é que se faz. A atitude correta também é a seguinte: você pode ser uma pessoa que, felizmente,
tem uma vida normalizada, estável, seja do modo geral na sua vida, mas você tem um desejo, tem um alvo. Sei lá, pode ser ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter, sei lá, tanta coisa. Mas você pensa assim, eu na minha força, na minha qualidade, com o salário que eu tenho, com o negócio que eu tenho, não vou conseguir chegar lá. É impossível. Aí entra a fé. Porque fé é você deixar de olhar para a sua capacidade individual, você é limitado, é humano, e olhar para o seu Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra. Quem enviou Jesus também é Deus. Foi à cruz morrer por si, não só para o salvar, mas para o ajudar. Curar, resolver problemas, abençoar, pôr por cima e não por baixo, pôr por cabeça e não por cauda. Então, também aí, nesses casos, não é? Que nesses casos, felizmente, não é que há adversidade e crise, há um sonho, há um alvo, também você deve olhar para Jesus, não atentando para o seu tamanho, para a sua capacidade, mas sim para a capacidade de Deus, que é ilimitada. Então agora põe-se a questão, como é que eu posso olhar para Jesus? Está a ver? Olhar para Jesus hoje é olhar para as fotos de Jesus, para o álbum de fotos de Jesus, é a Bíblia. Cada vez que você olha para uma história em que Jesus curou um cego, paralítico, em que Jesus curou uma senhora que tinha um espírito de enfermidade, andava curvada há não sei quantos anos, uma outra senhora que tinha um fluxo de sangue há também não sei quantos anos. Cada vez que você olha para a Bíblia e vê a história como Jesus multiplicou pão e peixe, etc., você está a ver, vamos assim dizer, as fotos deste Jesus verdadeiro. E ao olhar para isso, e não olhar para os problemas, por incrível que pareça, até parece uma brincadeira, mas é verdade, você acaba por vencer. Então, no outro dia eu falei sobre o exemplo do Pedro. Pedro e os outros discípulos estavam num barco no meio do mar. E houve um grande temporal, e para mim é evidente, foi o diabo que criou o temporal, porque o diabo é que vem para matar, roubar, destruir, e ele viu os 12 ali e disse, eis uma oportunidade espetacular de acabar com os meus problemas. Mas Jesus, que sabe tudo, foi ter com eles, até foi ter por cima das águas. Ao princípio eles assustaram-se, aos gritos, ai, vamos morrer, é um fantasma, mas Jesus disse, não temam, sou eu. E aí Pedro encheu-se de coragem e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, ok, vem lá. E Pedro saiu do barco, veja bem, andou por cima do mar, mas quando? Enquanto olhava para Jesus. Mas a certa altura, deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para o temporal, para as ondas, a sentir aquela forte pressão da tempestade, a ver? E começou a olhar para baixo. Aí começou a afundar-se. E gritou, Jesus, ajuda-me. E Jesus ajudou na mesma, levantou e disse, homem de pouca fé. Pouca fé é fé insuficiente. Não chega para chegar até ao fim. Não chega para seres totalmente curado, para ficar liberto dessa dívida na totalidade, etc. Então, por que que Jesus disse isso? Porque Pedro, enquanto olhou para Jesus, como que havia uma base debaixo dos pés dele, como Deus fez, não sei, mas o que é certo é que fez. Quando olhamos para Jesus, Deus cria milagres, faz coisas sobrenaturais. Mas quando a pessoa passa a atentar para aquilo que vê, sente, as dores, o que o médico diz,
o que o problema fala, o que o banco telefona a dizer que falta o dinheiro, etc., a pessoa deixa de andar pela fé, olhando para Jesus, que diz que eu sou o teu Deus, suprirei todas as tuas necessidades, eu sou o teu Deus que saro todas as enfermidades, e passa a olhar para o problema. E ele começa a afundar-se. Então, para onde você olhar é para onde você vai calhar, vai encontrar-se, vai aparecer. E por isso, não atente para aquilo que se vê quando as coisas estão mal, mas atente para aquilo que ainda não se vê, que são as promessas de Deus, mas vão ver. É uma questão de tempo, você vai ver. Agora, um outro caso, que é sobre esse que eu quero falar, é o caso do Abraão. Abraão foi um homem que agradou imenso a Deus. Foi o pai da fé. Foi um homem que, quando Deus lhe apareceu e disse, sai da tua casa, da tua parentela e vem após mim, ele largou tudo e foi. A família ficou furiosa. O pai era um homem de bem, era próspero e deve ter dito assim, tu estás bom da cabeça ou quê? Então tu largas a certeza do negócio de família e vais para onde? Para um Deus que vai te levar para onde? Fazer o quê? Ainda muita gente fala assim hoje. A ver, muita gente fala assim. Mas ele acreditou em Deus. E por isso, Deus era com ele. E o fez prosperar, mas muitíssimo. Mas uma coisa ele não tinha. Ele não tinha filhos. A mulher sempre foi estéril. E agora ele já era de idade, tinha quase 100 anos, ela 80. E ele estava muito abatido, muito triste. Oh Deus, vou morrer, me abençoaste, mas não tenho família. Mas Deus lhe disse, tu vais ser pai de uma multidão. Ou seja, Deus tinha uma promessa para ele. E Deus pode e quer fazer milagres na sua vida. Mas nem sempre Deus consegue. Sabe porquê? Porque nós temos que fazer o que Deus manda. Essa conversa, siga Deus à minha maneira, não dá em nada, porque Deus não vai mudar, nem vai obedecer a si, nem a mim. Eu é que tenho que mudar e obedecer a Ele e fazer o que Ele manda. E assim, Deus levou o Abraão a imaginar-se cheio de filhos, quando lhe disse, olha para as estrelas, onde ele estava, via-se milhares e milhares de estrelas. Assim será a tua família. E ele começou a criar na tela do seu coração uma imagem em que ele se via com muitos filhos. É uma lei de Deus. Até lá ele tinha na tela do seu coração uma imagem em que ele se via assim, não posso ter filhos, já tenho esta idade, a minha mulher sempre foi estéril, não há hipótese. Mesmo assim durou anos, porque era preciso ele fazer outra coisa, porque Deus não muda e ele é que tinha que aprender. Que era o quê? Falar as coisas que não são como se já fossem. As suas palavras também são sementes. A morte e a vida, ambas as coisas estão no poder da sua língua. Engraçado, não é? Então um dia Deus chegou ao pé dele e disse, olha, Abraão, quanto a mim, tu já és pai de uma multidão. E a tua mulher já é princesa, mãe de uma multidão. Então imagina, eles agora mudaram de nome. E diz assim a esposa, ó pai de uma multidão, o almoço está pronto. Imagina o riso, a risada dos empregados. A socapa, coitadinhos, os velhos estão malucos. Mas ele não sabia uma coisa, é que nós temos que falar as coisas que não são como se já fossem. E temos que acreditar em Deus e olhar para Deus, para aquilo que Deus diz, para aquilo que Deus manda fazer, olhar para Jesus e não para os problemas. Qual era o problema? Não podiam ter filhos. Por isso que aqui em Romanos, esta passagem é lindíssima. Porque diz assim, estava a falar de Deus o Pai e dizia assim, Deus o qual vivifica os mortos, dá vida aos mortos, ressuscita os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Está a ver? Se você tiver um problema e falar muito de problema, você vai ter o problema a dobrar, a triplicar.
Como se resolve o problema é falando a solução, semeando o que quer colher. Mas isso é outra lição. E depois diz assim, acerca de Abraão. E Abraão não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, que já era amortecido, pois já tinha 100 anos. Não atentou também para o amortecimento do ventre de Sara. Ela já tinha 80 anos, 80 anos a senhora já não podia ter filhos. E nunca pôde, porque ela era estéril. Então, humanamente falando, eles não podiam ter nenhum filho. Mas o Abraão, diz aqui, não duvidou. Não se pôs com lógica. Não se pôs a diminuir o tamanho de Deus. O que é impossível para Deus? Absolutamente nada. Ele é Deus. Então, ele não duvidou, por incredulidade, mas foi fortificado a fé, dando tanto certíssimo do que Deus promete, sempre o faz. E por isso Deus se alegrou e fez com que a mulher, aos 80 ou coisa assim, tivesse o primeiro filho. Veja só o que é fé. É olhar para Deus. Deus diz que é assim e eu acredito. Não olhar para a minha capacidade financeira, ou no caso, para a sua incapacidade física de ter ou não ter filhos, incapacidade financeira, etc, etc. Olhar para Jesus é olhar para o que Deus promete. Ele promete, ele vai fazer. Então, o que é que você pode fazer? Você pode, por exemplo, pegar num livro que eu tenho aqui chamado Preparação Diária do Cristão, PDC. É um livro que ajuda as pessoas a ter comunhão com Deus. E neste livro eu tenho vários capítulos com as diversas áreas da nossa vida. Área das finanças, área da saúde, área da família, andarmos em amor, etc, etc. Então, quando você vai, por exemplo, aqui neste caso, para a área da saúde, eu posso olhar para Jesus olhando para os versículos bíblicos que dizem o seguinte: é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, se você está doente, em vez de olhar para o que o médico diz, eu não estou a dizer que o médico é mentiroso. Ele até faz o seu melhor. E até há muito crente que não tem fé suficiente para ir sozinhos, só fazer o que eu estou a dizer. Ele tem que ter ajuda dos médicos. E os médicos não são do diabo, são de Deus, porque tudo que é bom só pode vir do Pai das Luzes. Mas, a todo tempo, você pode olhar aqui para Isaías e dizer assim: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si lá na cruz. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre. Pelas suas pisaduras fomos curados. Você está a olhar para Jesus, está a ler isto, está a imaginar Jesus que curou o cego, etc. E você vai ter sucesso. Deixou de olhar para o problema, passa a olhar para a solução. Então, meu amigo, aprenda a viver assim e vai ver como a sua vida nunca mais é a mesma. E agora, mais uma vez, eu peço ao time que toque um hino que diz exatamente isso: olha para Jesus e não para o problema. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. Nós agora vamos orar por si. Aliás, eu vou orar por si. Por si quem? Você que telefonou, que escreveu, pedir ajuda a Deus, contando muitas vezes o seu problema. Há toda a sorte de problemas. Documentos por resolver, coisas estranhas que acontecem, tipo de bruxarias,
doenças terríveis, em estado do pior possível. Mas, para Deus, nada é impossível. E agora nós vamos orar aquilo que eu chamo de oração da fé. Eu não, a Bíblia. Estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração comigo, dizendo assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, para me ajudar, para me libertar de toda a sorte de problemas. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o meu milagre. Eu recebo agora a minha libertação. A resposta à minha oração. Amém e amém. Agora vou orar por si. Eu ordeno a toda enfermidade que se segue para a raiz, em nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar. Eu ordeno a toda a atividade satânica, bruxaria, feitiçaria, etc., que dobre o seu joelho e pare toda a manifestação, em nome de Jesus. Eu ordeno aos anjos de Deus que abram as portas que estão fechadas. E Deus, Senhor, para ti, toda a glória, porque és tu que saras, és tu que resolves os problemas. Amém e amém. Para terminar, vai à igreja mandar mais perto de si, ande mão dada com Deus, tudo vai mudar para melhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E aqui estou eu de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho. É muito bom assistirmos vários testemunhos porque isso nos encoraja, não é? Então vamos assistir esse testemunho de hoje. Eu sou Salomina, sou da Igreja Porto e venho para falar da área financeira. Na minha área financeira, eu precisava muito mesmo de ajuda de Deus. Mas o que eu tinha? Num domingo aqui, eu não só tinha moedinhas assim. Eu disse, mas vou semear. Só tenho isto, não tenho mais nada. Mas tirei aquele pouco que eu tinha. Fui semear bem. Deus proverá. E dito e feito, quando fui semear, passando de uma semana, recebi 100 vezes mais do que aquilo que eu semeei. E eu só semeei umas miudinhas de moedas só. Mas recebi 100 vezes mais. O que eu fiz? Liguei para o pastor. Eu disse, pastor, quero partilhar consigo. Porque Deus respondeu a minha oração. Eu semeei com poucas moedas, mas deu-me 100 vezes mais. O pastor disse, oh, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoou. É esse meu testemunho que eu dou para encorajar os outros irmãos que ainda têm receio de semear, mas semear é porque mesmo sempre recolhe. Você semeia pouco, aquilo que você semeia, Deus multiplica 100 vezes mais. Amém. A senhora semeou o seu melhor em tempo de fome e Deus com certeza viu. Exatamente. Eu semeei mesmo no tempo de fome, porque não tinha nada, mas semeei mesmo no tempo de fome. E Deus me deu muito mais. E além disso, depois de ter recebido aquilo que Deus me deu, ainda semeei mais e ajudar o apóstolo a entregar em mão na última viagem que fez. Vem dar mesmo a mão e que para ajudar o apóstolo para a evangelização. Deus, ele é maravilhoso, não é? E através destes testemunhos que passamos ao longo dos programas Basta Crer, eu tenho certeza que encoraja todos vocês que estão aí deste lado. Agora, uma novidade talvez para aqueles que não saibam ainda, nós temos o Cine Curiacos, uma plataforma exclusiva com séries e filmes. E não são qualquer séries e filmes, são boas séries e bons filmes. Vamos ver agora esse spot para você conhecer melhor. Gosta de um bom filme?
O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E se você gosta de música boa, gosta de dançar, gosta de relaxar ao som de uma boa música, saiba que nós temos a Curiacos Music, uma produtora musical que tem diversas bandas e artistas que inclusive estão espalhados por várias partes deste mundo, não é? Aproveita este momento para mandar um grande abraço aqui dos estúdios da Curiacos TV, um grande beijinho para todos vocês, não é? E realmente temos muita música boa. Veja agora esse spot para conhecer melhor o site da Curiacos Music. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. Então aproveita este momento, entra no site da Curiacos Music e já partilha aí com seus amigos a sua banda favorita, os seus artistas favoritos, a sua música favorita, não é? Se você está aprendendo um instrumento, pode até buscar lá a cifra da sua música. É verdade, sua música favorita? Quer tocar essa música? Então busca lá no site da Curiacos Music a cifra e grava aí um vídeo. Manda pra gente no WhatsApp também, pra gente conhecer o seu talento, não é? É isso aí, vai ser muito bom receber esse feedback aí deste lado. Agora quero falar que, falando já no SOS, esses números eles estão disponíveis 24 horas por dia para você que possa precisar de ajuda ou conheça alguém que necessite de ajuda. Vamos ver esse spot. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número mais 351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o mais 351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações consulte bastacrer.com. E se quiser receber um acompanhamento ainda melhor, por que não marcar uma consulta pastoral? Se você gostaria de receber um acompanhamento de um dos nossos pastores durante 7 semanas, em que o pastor vai falar com você, vai te ajudar a encontrar a origem deste problema, marque a sua consulta pastoral. Veja esse spot de como você pode marcar a sua consulta pastoral. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Então agora, como há pouco falamos da Curiacos Music, vamos ficar com um videoclipe, pode ser? Parece bem? E aí você aproveita, já envia o número do SOS para as pessoas que possam precisar de ajuda, enquanto você ouve uma boa música. Vamos ver. Tenho uma alegria que não sei descrever, um sorriso eterno que não posso conter, um amor que um dia podes entender, um gozo de viver que também podes ter. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho o seu amor dentro de mim. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho o seu amor dentro de mim. O perdão sai
Tenho seu amor dentro de mim. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho seu amor dentro de mim. Tenho uma alegria que não sei descrever. Um gozo de viver que também podes ter. Ser positivo em qualquer situação. Fazer o que ele diz é o que me faz feliz. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho seu amor dentro de mim. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho seu amor dentro de mim. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho seu amor dentro de mim. Eu sou feliz, feliz, feliz assim. Tenho seu amor dentro de mim. E agora quero falar acerca dos grupos familiares, não é? Se você ainda não faz parte de um grupo familiar, então corre, liga pra gente para saber um grupo familiar mais perto da sua casa, 21 190 8990 ou WhatsApp mais 351 912 895 800. Agora, quem sabe você não deseja entregar a sua casa para um grupo familiar e assim começar aí este grande projeto e ganharmos muitas almas para Jesus aí no seu bairro e na sua cidade. Veja nesse spot como é que você pode dar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E agora, Curiacos Kids com vocês. Vamos ver esse spot. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E se você mora longe de uma igreja maná física, saiba que nós temos para você a igreja online. A Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe? Ama a Deus e quer conhecê-lo melhor?
e levar outras pessoas a Jesus, a distância não é impedimento. Fale connosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. E agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Kuriakos Music. Vamos ver. Quero andar como Jesus andou, quero falar como Jesus falou, quero amar como Jesus amou, quero ser fiel até ao fim. Faça-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim tua vontade. Faça-se em mim o teu querer, quero viver tua verdade. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no céu, 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 como no céu, céu, céu. Hoje eu entendo porque estou aqui. Fui predestinado para te servir. Faz a tua vontade, usa-te de mim. Hoje eu entendo porque estou aqui. Fui predestinado para te servir. Faz a tua vontade, usa-te de mim. Quero ser fiel até ao fim. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, quero viver tua vontade. Seja feita a tua vontade, na minha vida como no céu, no céu, 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 como no céu, 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 no céu. Quero viver o teu querer em mim, Senhor. Faça a tua vontade em mim, como no céu. Quero viver a tua verdade, Senhor. Como no E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa. Basta crer, não perca. Tchau, tchau. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou. Grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, és tu, és tu, Jesus. És tu.
és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho Pararararará, para a salvação. pararararará, Jesus é o Senhor, pararararará, é a solução. pararararará. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está No meu coração. És tu, És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. quem me salvou? És tu,